Fala pessoal, muito boa noite, estamos de volta, estamos ao vivo, deu saudade de vocês, viu? Fiquei com saudades, disse, nossa, vou fazer uma live reprise de tudo que nós vimos ao longo dessas 7 noites, também falar um pouco sobre o programa O Grande Salto, muitas dúvidas, pessoas perguntando muito no direct. Mara Rivas, que susto! Tá tudo bem? Sim, tá tudo maravilhoso. Bateu saudade de vocês. Diego Almeida, fotógrafo, sem som. Tá sem som, pessoal? João Hurtado, boa noite, good evening. Marco Weber. Adelson Santos, Gisele Rosado, Floripa. Ana Leite. Cássia Bonan, André Damião de Lima, Rio de Janeiro, César Auros, tá ouvindo? E aí pessoal, boa noite, Tatiane Bal, com som, Cristiane, Joana, vamos lá, tá com som, então tá muito maravilha, tá tudo muito bem. John Marcos Souza, boa noite, Lilian Ângelo, Douglas Maldonado, boa noite, Gisele Esquivel, Patrícia Márcia, boa noite. Então, pessoal, vamos lá. Ana Leite Natal. Qual é o tema dessa live? Eu quero aprofundar um pouco, fazer uma análise sobre... Boa noite para quem está chegando, boa noite para quem está chegando. Hélio Matias, boa noite. Marlene Pastore, Almeida, Islan Almeida, boa noite. Boa noite, Rosilene. Vou fechar aqui os nossos comentários, depois eu vou ativar eles para a gente começar a trabalhar aqui. Quero terminar um pouco mais cedo hoje, tá? Então, quando você olha para a sua vida, qual é a coisa mais importante? Por que a sua noção de eu, tudo isso que nós vimos ao longo dessas 7 noites, por que a sua noção de eu é tão importante nas coisas da vida? Lembra que eu disse que você responder a questão fundamental, quem sou eu, ela é a coisa primária, a coisa mais importante da sua vida. Aí eu quero trazer uma analogia hoje para a gente refletir sobre isso. Eu quero trazer uma analogia de um livro que não é muito conhecido, um livro escrito por um biólogo chamado Trevor Corson. O nome do livro, acho que ele nem é traduzido em português, o nome do livro se chama The Secret Life of Lobsters, A Vida Secreta das Lagostas. E esse livro, ele fala sobre um estudo que um grupo de biólogos fez com lagostas. E essa história, ela foi popularizada, ela ficou muito conhecida por conta do Jordan Peterson, que vocês provavelmente sabem quem é Jordan Peterson. Ele escreveu o livro As 12 Regras para a Vida. Então, o que a história das lagostas, a vida secreta das lagostas, The Secret Life of Lobsters, tem a ver com você? O que a história das lagostas tem a ver com a sua vida, com a sua noção de eu? É muito interessante isso, tá? É muito importante que eu vou explicar aqui. E eu quero que você realmente faça um comparativo com o que eu vou falar em relação à sua vida. Porque isso me chocou muito, isso me tocou muito quando eu fiz. E trouxe uma compreensão muito ampla sobre a minha situação, a minha condição de vida. As lagostas, elas existem há mais de 300 milhões de anos. E elas evoluíram muito pouco. As lagostas não tiveram a evolução de muitas outras espécies.
Isso faz com que o sistema nervoso das lagostas seja um sistema relativamente simples. Os neurônios, eles não são tão complexos como os nossos, e eles são grandes e simples. E isso permite que os cientistas, os biólogos, possam mapear o circuito neural com uma precisão maior. Então, o que acontece? Pelo fato das lagostas não terem evoluído, o seu sistema nervoso permanece muito simples, muito primário. Os cientistas conseguiram mapear o circuito neural dessas lagostas com grande precisão. E isso, de certa forma, ajuda a entender a estrutura e o funcionamento de sistemas de cérebros mais complexos e o comportamento decorrente desses sistemas neuronais de animais mais complexos, incluindo os seres humanos. Então, só isso para você entender, mas não quero entrar nessa parte científica, tá? Até porque isso não é minha área. Mas o que você tem a ver e o que você pode aprender, o que eu aprendi e o que eu quero refletir aqui com você sobre essa história das lagostas. E isso é muito, muito, muito impactante quando você percebe isso. As lagostas, obviamente, você sabe disso, elas vivem no fundo do oceano. E as lagostas precisam de um lugar para se proteger, mas também precisam de um lugar onde, além da proteção, elas tenham comida, então elas precisam de um lugar para caçar, elas precisam de um lugar onde elas possam se proteger de predadores. Então elas precisam se alimentar, elas precisam se proteger de predadores e, obviamente, então, elas procuram por isso, elas buscam, elas querem um lugar seguro e onde tenha comida, onde a comida seja farta e onde tenha uma boa proteção. Mais ou menos assim como eu e você. Mas para as lagostas, isso pode ser um problema. Por quê? Porque existem muitas lagostas no fundo do oceano. E o que acontece, preste atenção, o que acontece se duas lagostas querem morar no mesmo lugar? O que acontece se existe um lugar bom, com boa proteção, com boa alimentação, mas existem mais lagostas que querem morar ali? Se há centenas de lagostas ocupando a mesma área, ocupando o mesmo espaço, quem fica com os melhores lugares? Território no fundo do oceano para as lagostas é crucial. E os melhores lugares, melhores esconderijos, com melhor alimentação, são sempre mais escassos. Então, o que acontece se uma lagosta mais forte vem e tenta tomar o lugar de uma lagosta mais fraca? Imagine que tenha uma lagosta pequena, uma lagosta mais fraca, morando no melhor lugar. E aí vem uma lagosta forte, uma lagosta maior. O que acontece? Era isso que os cientistas conseguiram mapear. A primeira coisa que acontece, obviamente, elas começam a lutar. Primeiro, elas começam
a dançar como dois boxeadores, saltitando. Como elas fazem? Abrindo e fechando as pinças, movendo-se para trás, movendo-se para frente, para os lados. E ao mesmo tempo, as lagostas usam jatos especiais que ficam debaixo dos olhos e elas lançam um líquido químico que tem uma função específica. Esse líquido informa ao oponente dados sobre essa lagosta, como o tamanho dela, o sexo, a saúde, o estado de humor dela, por assim dizer, o estado de humor, se ela está muito agitada ou não. E às vezes, o tamanho da pinça e essas informações já mostram a outra lagosta a superioridade do seu oponente. Então, se eu sou uma lagosta pequena, estou ocupando um espaço, vem a outra lagosta, a gente começa essa dança, a lagosta joga o produto químico, eu já percebo que eu não tenho muita chance com essa lagosta. E o que eu faço? Eu fujo. Eu nem enfrento essa lagosta, eu fujo e deixo o lugar para ela. Agora, o que acontece se nenhuma das duas lagostas recuar? Elas começam um round de enfrentamento. Elas começam a se empurrar com as pinças, dobram as pinças para baixo e começam a se empurrar. E se isso não resolve o problema, se ninguém reconhecer a superioridade da outra lagosta, elas começam uma luta de verdade, uma luta mortal. E aí vai haver feridos e talvez até uma delas morra nesse combate, nessa luta. Agora, por que isso é importante? O que isso tem a ver com você? Por que eu venho aqui contar uma história de uma lagosta? Porque o que os cientistas perceberam? Depois de perder uma batalha, e não importa se essa lagosta perdedora, a lagosta que perdeu, não importa se ela foi ousada, se ela foi corajosa, não importa como ela se comportou durante a luta. Depois da lagosta perder uma batalha, ela vai hesitar muito, ela vai ter um medo gigante de lutar novamente. Ela vai ter medo de lutar, mesmo se o oponente dela seja uma lagosta menor, seja uma lagosta que ela já tenha lutado e derrotado antes. Uma lagosta derrotada, uma vez que uma lagosta perde uma luta, ou uma vez que a lagosta precisa abrir mão do espaço dela, isso também é perder uma luta, ela perde a confiança nela por dias. Tá? Isso tudo os cientistas, tudo isso os cientistas mapearam, observando as lagostas e estudando o comportamento do cérebro delas. Então, se uma lagosta enfrentar a outra e for terrivelmente derrotada, ela muda totalmente a postura dela. Ela assume uma postura derrotada. Pode ser uma lagosta forte, uma lagosta corajosa, ela enfrenta a outra e ela apanha muito. Depois que ela se recupera da luta, ela tem uma atitude, um comportamento, uma postura de derrotada. Ela assume uma postura de serva. Ela começa a obedecer outras lagostas, mesmo lagostas menores do que ela. E se uma lagosta derrotada recupera a coragem e ousa lutar novamente, as suas chances de perder a próxima luta aumentam muito.
mesmo com lagostas menores. Por que isso é importante? A gente vê isso também na espécie humana. Se você olhar um time de futebol, quando ele começa a perder, ele tende a continuar perdendo. E quando ele começa a ganhar, ele tende, se você acompanha, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, no final do primeiro turno, ninguém duvidaria que o Botafogo ia ser campeão, mas aí ele começa a perder, ele começa a sofrer pressão, e hoje ele está sujeito a nem ficar entre os 4 primeiros. E as pessoas achavam que não tinha como tirar o título do Botafogo. Mas, indo um pouco mais além, será que esse comportamento das lagostas tem algo a ver com o motivo, o porquê de na sociedade humana 1% dos que estão no topo, deixa eu mostrar isso aqui, ó. 1% dos que estão no topo, que tem 99% das pessoas, e aqui é 1%. 1% dos que estão no topo tem tanto dinheiro quanto os 50%, a metade que está na base. Será que isso tem alguma coisa a ver com o fato de as 85 pessoas mais ricas do mundo ter tanto dinheiro quanto 3,5 bilhões de pessoas juntas na base? 85 pessoas, as 85 pessoas mais ricas do mundo têm tanto dinheiro quanto as outras 3 bilhões e meio da base juntas. Se você olhar para a história da humanidade, você vai perceber que um pequeníssimo grupo de cientistas escreveu a maioria dos artigos científicos. Você vai ver que um pequeniníssimo grupo de músicos escreveu quase todas as letras, as músicas comerciais que existem. Você vai ver que um pequeno grupo de autores é o que praticamente vende todos os livros. Se você vai ver os livros que são consumidos no mundo, são de um pequeno grupo de autores. Se você olhar para a música clássica, por exemplo, você vai ver que 4 compositores clássicos, Bach, Mozart, Tchaikovsky e Beethoven, compuseram quase todas as músicas tocadas pelas orquestras modernas. Se você olhar para a sua cidade, por exemplo, você vai ver que existem pessoas, pouquíssimas pessoas, que têm mais do que quase o resto da população inteira. Como isso se explica? Lembro durante a série de lives, eu falei sobre o princípio, não falei sobre o princípio de São Mateus, mas ele é conhecido como o princípio de São Mateus. Aquela citação de Jesus que diz: a quem muito tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, e aqueles que não têm, até aquilo que tem lhe será tirado. Lembra que eu expliquei isso nessa série? Mas voltando às lagostas, só para a gente amarrar isso. O que os cientistas observaram? Existe um processo na comunidade das lagostas. Qual é esse processo? Não leva muito tempo para as lagostas na comunidade se testar. E na medida que elas vão se testando, elas aprendem, elas sabem quem é quem no grupo. E elas aprendem com quem elas podem mexer e com quem não. Olha se isso não é um pouco assim
na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, onde as pessoas elas se conhecem, as pessoas elas se entendem e você sabe exatamente qual é o seu papel, qual é o seu lugar na sua família, como você é visto, como você é percebido e você se comporta de acordo com isso. E isso também no trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou falando das lagostas de novo. Uma vez que as lagostas aprendem com quem elas podem mexer, com quem que não, qual é o lugar delas, se estabelece uma hierarquia entre elas. Uma hierarquia natural. E essa hierarquia, ela se torna estável. Tá? Isso é um estudo científico, tá no livro The Secret Life of Lobsters, do Trevor Corson. Então, a lagosta mais forte nesse processo da hierarquia, ela só precisa levantar as antenas que a mais fraca já sai correndo. Ela já entende o papel. E a partir disso, a lagosta derrotada, ela vai parar de tentar. Ela vai se contentar, isso é um estudo, a lagosta derrotada, ela se contenta com seu lugar nessa hierarquia. Ela se contenta, ela incorpora, ela assume seu status de uma lagosta inferior, de uma lagosta mais baixa. E com isso, o que acontece? Porque isso é tão importante. Depois eu vou trazer isso para minha e para a tua realidade. Mas primeiro eu quero terminar de contar essa história das lagostas. O que acontece quando a lagosta ela se sente na parte mais baixa da hierarquia, quando a lagosta se sente num status inferior? Preste bem atenção. Ela vai descansar menos. Aparece essas coisas malucas ali no meu celular. A lagosta ela vai descansar menos. E obviamente por ter que ficar num lugar pior, a comida dela será pior. Por ter uma proteção inferior, o estresse dela será maior. E com isso, gradativamente, ela vai se tornando cada vez mais fraca, cada vez mais insegura, cada vez mais debilitada. E o que isso cria? Isso cria uma vantagem cumulativa negativa. O que é uma vantagem cumulativa? É a bola de neve. Vai se acumulando, as coisas vão se acumulando. A mesma coisa acontece comigo e contigo. Quando você assume essa noção de eu inferior, quando você se vê como incapaz, quando você se vê como uma pessoa burra, uma pessoa que não é inteligente, quando você se vê como uma lagosta derrotada, inevitavelmente você vai passar por esse processo de vantagem cumulativa negativa, que na verdade é uma desvantagem cumulativa. Você, de repente, por se ver inferior, por isso que eu estava falando da noção de eu, da importância da noção de eu, por se ver inferior, você vai aceitar um emprego inferior. E por aceitar um emprego inferior, você vai ganhar menos. E por ganhar menos, você vai comer mais porcaria. Por comer mais porcaria, a sua energia vai ser menor. E por não ter um local onde você escuro, com ar condicionado, que você possa dormir, de repente você tem que dormir num colchão ruim, numa cama ruim,
sem ar-condicionado, no calor, então você descansa menos. Então você se alimenta mal, você não descansa direito. No outro dia o seu estresse aumenta. Porque uma pessoa que não descansa, uma pessoa que não se alimenta direito, ela fica mais exposta às intempéries emocionais, por assim dizer. E assim você vai acumulando e você vai aumentando sua ansiedade, aumentando seu medo, aumentando a sua preocupação, e você vai se tornando cada vez mais fraco, cada vez mais inseguro, cada vez mais vulnerável, cada vez mais debilitado, e com isso você aceita cada vez mais os abusos, você aceita cada vez mais menos. Isso não faz sentido para você? E você vai tendo essa vantagem cumulativa negativa. Meio estranho falar isso, mas é uma desvantagem cumulativa. Você vai acumulando desvantagens. Mas não é só isso. Por quê? Porque existe o lado oposto. Voltando para as lagostas, a lagosta mais forte, ao contrário da mais fraca, ela vai ter o melhor abrigo. Ela vai descansar melhor. Ela vai se alimentar melhor. Isso vai tornar ela cada vez maior. Vai tornar ela cada vez mais saudável, vai tornar ela cada vez mais poderosa. A sua vantagem cumulativa vai ser positiva, ela vai crescer cada vez mais. Não é isso que acontece também com algumas pessoas? Elas vão se tornando cada vez mais fortes, elas vão crescendo cada vez mais. A vantagem cumulativa. E isso muda totalmente o jogo, é para isso que eu quero chamar a atenção. Isso tudo começa com a percepção que você tem sobre você. A maneira como você se percebe. E aí a pergunta inevitável que eu fiz para mim e que eu quero que você faça para você é a seguinte: você, nesse momento, você se considera uma lagosta vencedora ou uma lagosta perdedora? Você está num processo de vantagem cumulativa positiva ou negativa? Você está se tornando cada vez mais forte ou cada vez mais debilitado? Tudo nasce da percepção de eu. E você talvez nunca tenha percebido, mas se estabelece cada vez mais entre as lagostas e entre nós como comunidade também, uma relação silenciosa de submissão do mais fraco ao mais forte. Você vai construindo a sua fragilidade dentro desse processo e você aceita aos poucos a superioridade do outro, que caminha pelo lado oposto da lagosta vencedora. Então o que acontece? Quando você aceita, quando existe essa relação entre o mais fraco e o mais forte, o que geralmente o mais fraco faz? Para reduzir sua ameaça, e isso foi constatado lá nas lagostas, para reduzir a sua ameaça, a lagosta mais fraca passa a agradar a lagosta mais forte. Ela se torna não só submissa, mas ela passa a oferecer coisas para a lagosta mais forte. Ela começa a oferecer favores a ela. Se uma lagosta forte está enfrentando uma outra lagosta forte, a lagosta fraca se junta com a lagosta forte para ajudar a lagosta forte a espantar a outra lagosta.
E isso cria um processo natural que os cientistas chamam de hierarquia de dominância. Hierarquia de dominância. O que é a hierarquia de dominância? É onde uns se sentem superiores e os outros se sentem inferiores. Isso existe nas nossas famílias também. Isso existe na nossa cidade. Isso existe no nosso local de trabalho. E cada um, por mais estranho que pareça, cada um sabe o seu lugar nessa hierarquia. Agora, eu já dei as fichas aqui, mas por que tudo isso é tão relevante? Porque, como eu falei, lagostas existem há mais de 350 milhões de anos. Então, muitas vezes a gente culpa os outros pela nossa situação, a economia, a política, mas você precisa entender que a hierarquia de dominância não é uma coisa que os outros impõem para nós. A hierarquia de dominância é uma característica que existe em todas as espécies. Também na espécie humana. A organização do status e da sociedade é praticamente a mesma em todas as espécies, inclusive na espécie humana. Ou você discorda disso? A vida em comunidade, ela se adapta em torno dessa característica, em torno da hierarquia de dominância. Essa hierarquia de dominância, ela é aquilo que a gente chama quem pode mais chora menos. Isso não é algo criado pela, sei lá por quem, pela sociedade moderna, pelo capitalismo, pelo socialismo, não sei o que. Ela existe há milhões de anos. Só que qual que é a questão que eu quero trazer aqui? Cada um, eu e você, cada um cria o seu próprio lugar nessa hierarquia. Não é os outros que te subjugam. Principalmente na espécie humana. E se você pensar direito, você sabe, e sabe melhor do que ninguém, qual é o seu lugar nesse momento na hierarquia do seu habitat, do lugar onde você está, do lugar onde você reside. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero que você pense sobre qual é o seu lugar na hierarquia de dominância onde você está. E aí, se você perceber qual é o seu lugar nessa hierarquia de dominância, associa isso ao modo como você se percebe. É você que se coloca em determinado nível dentro dessa hierarquia. E aí você pode dizer, mas existem pessoas que têm um ponto de partida, mas um ponto de partida melhor. Mas o ponto de partida, ele é a sua noção de eu. É a maneira como você se vê. Por isso que a gente está trabalhando isso. Por isso que eu estou falando disso. E isso não é só uma questão psicológica. Isso está registrado na estrutura do seu cérebro. Talvez isso venha da sua infância, da maneira como você se viu na sua infância, a partir das percepções que você teve ao longo do seu crescimento. Você pode ter desenvolvido um nível superior ou um nível inferior do modo como você se vê nessa hierarquia de dominância. Mas é a parte do nosso cérebro que, uma vez que registra nossa posição nessa hierarquia, começa a reagir química e biologicamente a essa percepção.
E a parte do nosso cérebro que registra nossa posição na hierarquia de dominância é antiga e é fundamental. O corpo, ele tem uma inteligência, ele ajuda a tentar nos preservar. Ele não faz isso por mal, mas se você mentalmente, psicologicamente assume um papel de fraco, um papel de vulnerável e você incorpora isso passa a fazer parte do seu sistema biológico, do seu sistema químico, do seu sistema neuronal. E esse sistema é como uma calculadora no fundo do cérebro. E essa calculadora é um sistema mestre de controle. Uma vez que esse sistema percebe o lugar que você definiu na hierarquia, ele ajusta as tuas percepções, os teus valores, as tuas reações e muitas vezes os teus pensamentos e ações a esse valor que ele determinou. E isso passa a afetar de uma maneira poderosa cada aspecto do seu ser, tanto consciente como inconscientemente. E é por isso que quando nós somos derrotados, ou nós nos sentimos derrotados, quando nós nos sentimos humilhados, nós agimos exatamente como aquela lagosta que perdeu a batalha. O que faz? Nós ficamos, nossa postura se inclina, o rosto se volta para o chão, e você se sente ameaçado, você se sente machucado, muitas vezes você se sente ansioso, você se sente mais fraco quando você leva aquela bordoada. E se as coisas não melhorarem, muitas vezes nós nos tornamos deprimidos. E muitas vezes cronicamente deprimidos. Nós não conseguimos mais suportar, aguentar as lutas impostas pela vida. E com isso nós nos tornamos alvos fáceis para quem é mais forte do que nós. Existe uma substância, você já certamente ouviu falar, que é a serotonina, que de certa forma controla a postura e a fuga tanto nas lagostas quanto em nós. As lagostas das posições inferiores, elas produzem níveis mais baixos de serotonina. E o mesmo acontece nos seres humanos. O nosso nível de produção de serotonina cai a cada fracasso, a cada tropeço. A gente vai murchando, a gente vai assumindo essa posição de um nível mais baixo, e isso, o cérebro produz menos serotonina, e um nível baixo de serotonina significa que você vai reagir mais às circunstâncias. Você vai estar mais preocupado, você vai estar mais alerta. Isso significa que você vai ser menos feliz, que você vai sofrer mais, que você vai ter mais dores, mais ansiedade. E com isso o sistema imunológico cai. E você adoece mais facilmente. E provavelmente você vai ter uma expectativa de vida menor. Mas o processo inverso também é verdadeiro. Os lugares mais altos da hierarquia significam níveis mais altos de serotonina. Significam menos tristeza, menos preocupação, menos chances de doença. E a importância disso tudo é inestimável. É lógico que isso não é a única coisa que determina o nosso desempenho na vida, nossa saúde, nosso bem-estar. Mas o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer
que tudo isso nasce da nossa percepção de eu, do modo como nós nos percebemos. Por isso que a nossa noção de eu é tão fundamental, é tão importante. Uma pessoa que não vê valor em si, que não, ela dificilmente vai fazer atividades físicas, ela dificilmente vai ter a disciplina que ela precisa para cuidar de si. Então, o que eu quero que você entenda? Que existe uma calculadora na parte mais antiga, na parte mais ancestral do seu cérebro. No fundo do seu ser. Que está além dos pensamentos e das emoções. E o que essa calculadora faz? Ela monitora onde você está posicionado na sociedade. A partir do quê? A partir das suas percepções. Você manda essas informações para a calculadora. De que modo? Através da maneira como você se percebe. Não é o outro que determina as informações que você manda para essa calculadora. É você que faz isso. Por isso que a sua noção de eu é tão importante. Se você estiver, como se diz, no topo, se você se vê, quando eu digo no topo, não é que você se vê importante, mas mesmo as pessoas que se veem importantes, de uma maneira superficial, é melhor do que você não ter valor nenhum. Mas o que eu estou falando é daquilo que nós estudamos ao longo dessas 7 noites, de você construir a sua casa sobre a rocha. Se você constrói a sua casa sobre a rocha, se você tem segurança, se você tem direção, se você tem poder, se você tem sabedoria, que é aqueles 4 elementos que emergem do seu centro, se o seu centro for a rocha, se você se percebe como alguém seguro, você manda essa informação para a sua calculadora. E as pessoas percebem isso no modo como você se comporta. E quando você se comporta como uma pessoa segura, que sabe o que quer, que tem capacidade, que tem poder, uma pessoa que tem sabedoria, você vai ter acesso preferencial aos melhores lugares para viver. Com o tempo, você vai ter isso. A sua comida, com o tempo, vai ser de melhor qualidade. E as pessoas à sua volta, elas começam a lhe oferecer favores. Isso é estranho, mas é assim. As suas oportunidades, até se você for uma pessoa solteira, assim como as lagostas, as suas oportunidades de contatos românticos vão ser melhores. Se você é um homem, se você é um macho, as mulheres, as fêmeas mais desejadas vão, de certa forma, fazer fila para chamar para disputar a sua atenção. Não é assim? Não é assim? E se você for uma mulher, você vai ter os pretendentes mais altos, mais fortes, mais criativos, mais confiáveis, talvez mais honestos, mais generosos, porque faz parte da maneira como eles se percebem, como eles se veem. Uma pessoa fraca, ela tem mais dificuldade de ser confiada. Uma pessoa que não se dá valor, ela tem mais dificuldade de ser honesta. Uma pessoa que não se valoriza, que diferença tem se ela não cumpre com o que ela promete, os compromissos que ela assume. Então, se você estiver na base, como eu falei antes, se você não tem um lugar direito para morar, se você não tem um lugar bom para morar, se a sua comida é ruim, se você tem
péssimas condições físicas e mentais, você não vai despertar o interesse de pessoas diferentes do que você. Por isso que é bobagem as pessoas dizerem procure pessoas que sabem mais do que você. Olha a hierarquia de dominância. Você só vai poder servir essas pessoas como as lagostas perdedoras. Isso é sério, isso é profundo. Estou falando aqui de um livro científico, entendeu? Estou falando dessa questão do acasalamento, do matrimônio, como exemplo, que isso é bem nítido. Então, se você tem péssimas condições físicas, mentais, péssimas condições de moradia, péssimas condições de alimentação, que produz péssimas condições físicas e mentais, você não vai despertar muitos interesses românticos. Ou apenas de pessoas desesperadas, fragilizadas como você. Mas ao mesmo tempo, isso é só um exemplo, mas você vai ter mais chance de ficar doente. Você vai envelhecer antes. Você vai envelhecer precocemente. Talvez você vai viver menos tempo. Até o dinheiro. Quando você, de repente, quando você tiver dinheiro, se alguma coisa aconteceu, você recebe uma herança, até o dinheiro pode ser perigoso. Por quê? Porque ele vai levar você até tentações perigosas, ilícitas, como drogas, álcool, prostituição, ou vai fazer você um alvo fácil dos predadores que sempre estão à espreita para explorar os ingênuos. Então, o que eu estou querendo dizer? Por que é tão importante você trabalhar a sua noção de eu? Por que eu estou insistindo nessa questão? Porque se você não entender quem você verdadeiramente é, se você viver de uma ilusão, se você viver de um falso eu, você precisa entender que a base da hierarquia, ela é um lugar perigoso de se viver. E não é tão fácil sair dali como se imagina. Eu lembro quando eu estudei na Faculdade de Comércio Internacional, que eu fiz, na disciplina de economia, eu estudei, eu li um livro de um economista brasileiro, acho que era Celso Furtado o nome dele. Acho que era Celso Furtado, não lembro mais o certo. Mas não importa quem foi, eu só sei que ele escreveu uma coisa que me chocou. Ele disse que é uma ilusão dos países em desenvolvimento achar que o em desenvolvimento era um processo rumo ao desenvolvimento. Ele disse que o em desenvolvimento era um estágio, um processo em si só. E que os países em desenvolvimento, eles vão viver esse estágio, provavelmente com raras exceções, para sempre. Então, por exemplo, o Brasil é um país em desenvolvimento. Isso não significa que um dia ele vai ser um país desenvolvido. Ele sempre vai ser um país em desenvolvimento. Isso foi um economista que escreveu. E isso me chamou muita atenção, porque eu pensei a mesma coisa em relação a mim. Será que eu sempre vou ter a esperança de crescer? Será que eu sempre eu sou uma pessoa em desenvolvimento, mas que nunca vai se desenvolver? Então, o que você precisa entender? Se você sente que a sua noção de eu é disfuncional,
se você sente que a sua função de eu, a sua casa, está sobre a areia, você precisa corrigir isso. Você precisa imediatamente corrigir isso. Imediatamente. Por quê? Porque esse é o primeiro passo. Esse é o pontapé inicial. E você não consegue enganar essa calculadora que existe em você. Por quê? Porque ela é especializada há milhões de anos em avaliar a dominância. Ela observa como você se sente, principalmente como você se sente em relação aos outros. Lembra quando eu disse assim que uma maneira importante de você entender o que você pensa sobre si são dois fatores. Um é o que te incomoda e o que te perturba, e o outro é a maneira como você se sente tratado por outras pessoas. Você lembra disso que eu falei isso? Então, o modo como você se sente tratado pelos outros diz muito sobre o que você pensa sobre você. E isso que você pensa sobre você determina como você é tratado pelos outros. É muito raro uma pessoa te tratar por muito tempo melhor do que você se trata a si mesmo. Então, o que nós estamos falando aqui não tem muito a ver com autoajuda. Não é essas falação que as pessoas fazem. Sabe aquelas falação que emenda história atrás de história, e como eu sou importante, e o que eu vou fazer com a minha vida. O que eu vou fazer com a minha vida não interessa para você. Isso é problema meu. Eu estou preocupado, não preocupado, mas eu estou querendo saber o que você vai fazer com a sua vida. O tempo que eu vou fazer, isso não é importante. O que é importante é como você vai sair da base da hierarquia de dominância. E você vai conseguir sair de lá, entendeu? Por isso que às vezes, como eu falei ontem de noite, eu fico impressionado quando você oferece uma oportunidade para a pessoa, para ela mudar de vida, ela se revolta porque você vai cobrar por isso. Eu lembro, cara, era muito novo, e eu vi uma entrevista do Clodovil. Lembram do Clodovil? E o Clodovil, o entrevistador, eu não lembro quem foi que entrevistou ele, se foi o Jô Soares ou quem, mas o entrevistador perguntou para ele, tem muitas celebridades que perguntam, que pedem para você fazer roupa para eles, que ele era um estilista, para você criar uma peça de roupa para eles. Aí ele disse, não, tem uma regra, nunca dê de graça a única coisa que você tem para vender. Aquilo me chamou muita atenção. Nunca dê de graça a única coisa que você tem para vender. Você precisa disso. Você sabe fazer isso. Você é um expert. Não dê isso de graça. Você tem que vender, você tem que saber cobrar. As pessoas elas têm que valorizar o que você tem. Então eu fico impressionado quando eu vejo pessoas reclamando. Porque Cara, eu estudei anos, eu estudei 15 anos, nada, eu estudei 30 anos para poder ensinar o que eu ensino. E as pessoas acham que tem que fazer de graça, eu já estou ajudando muitas pessoas de graça. Mas voltando para essa questão da calculadora, ela é especialista em avaliar a hierarquia de dominância, onde você está. E ela observa como você se vê e principalmente como você se sente tratado pelos outros.
Ela observa como você trata a si mesmo, o valor que você dá. E a partir disso, ela determina um valor e te designa um lugar, um status dentro dessa hierarquia. E qual a consequência disso? Se a sua noção de eu é falsa, lembra que eu expliquei isso? Você se sente vulnerável, você se sente fragilizado. Você sempre está tentando se defender, você sempre está tentando proteger a si mesmo. Por quê? Porque você se vê como um pequeno eu. E os outros também vão lhe ver como alguém de pouca importância, porque você se vê assim. E com isso, o que acontece? A calculadora, isso é não existe uma calculadora, isso é uma analogia, mas esse sistema, essa calculadora, ela vai restringir a disponibilidade de serotonina. E você vai ficar mais reativo. Você vai ficar mais alerta, mais assustado, mais estressado. E se você está na parte baixa da hierarquia, se a sua casa estiver construída sobre areia, e se você tem o tempo todo a preocupação de proteger a casa, porque você precisa cuidar da onda, você precisa cuidar do vento, você precisa cuidar da chuva, a calculadora entende que qualquer evento, até o menor evento, o evento mais inesperado, pode produzir uma cadeia incontrolável de eventos negativos. E por isso, você vai estar alerta o tempo todo. Você sempre está de olho no que os outros pensam, no que os outros falam. Se você está agradando ou não, o que você pode fazer para agradar. E quando você sempre está nessa função, e se você está na base, as emergências, os ataques na base são muito comuns. E você precisa estar pronto para se proteger. Você precisa estar pronto para sobreviver. E essa hiperatividade tem nome. É estresse. Você vive estressado. Talvez você nem percebeu ainda o quanto você está estressado. E quando você está estressado, você gasta em controle, na tentativa de controlar, e em manutenção, o que você deveria investir em criatividade, em criar, em construir. Para ter energia, para controlar toda a sua inquietação, a sua preocupação, todo o seu estresse, o seu cérebro vai reduzir a energia de seu sistema imunológico. E com isso você aumenta o seu risco, você adoece mais facilmente. Pessoas que têm resfriado, sinusite, não sei o que todo o tempo. Você está necessitado, você está carente, você está precisando. E isso lhe torna impulsivo, mais vulnerável. Isso vai lhe levar a cometer mais erros. Até porque na base nós não temos muita escolha. Você vai ter que pegar aquilo que aparecer. Seja emprego, seja comida, seja o que for. Você está entendendo isso? Eu estou querendo criar ali, baseado nesse estudo, um cenário para você tentar se localizar, para você entender como que verdadeiramente funciona todo esse sistema, todo esse processo e qual é o seu papel dentro disso. E como você pode mudar, como você pode sair dessa situação. Eu digo assim, o maior problema das pessoas é a facilidade que elas têm de se iludir. Então, eu expliquei como que é quando você está
na parte mais baixa da hierarquia de dominância. Mas se, por outro lado, a calculadora perceber que você está na parte mais alta da hierarquia, se a sua casa foi construída sobre a rocha, se você tem segurança, se você tem poder, se você tem um senso de direção, se você tem sabedoria, se a casa está sobre a rocha, o seu lugar está seguro. E agora você pode ser produtivo, você pode produzir. E você está bem aparado por um apoio social, que as pessoas, elas gostam de você, as pessoas, elas te admiram. As chances de algo ruim acontecer são mínimas, então você pode ficar tranquilo. Qualquer mudança que acontecer, ela pode ser uma oportunidade e não uma catástrofe, um desastre. E aí o que acontece? A serotonina flui plenamente. Isso lhe deixa ainda mais confiante, ainda mais calmo. E você permanece alto, ereto, bem menos alerta. Se está seguro, nada ruim vai acontecer, o futuro será bom. Então vale a pena planejar a longo prazo, vale a pena você olhar direito, você não precisa se agarrar a qualquer migalha que cai sobre o seu colo. Você pode esperar, você pode escolher e as coisas vão acontecendo. Esse é o grande salto que eu quero que você faça. Sair da parte da base da hierarquia de dominância e você ir para a parte alta, você ter uma vantagem cumulativa positiva e não uma desvantagem cumulativa, não uma vantagem cumulativa negativa, não sei se existe vantagem negativa, mas uma desvantagem cumulativa. Esse é o grande salto. É isso que eu estou te propondo, é isso que eu estou insistindo, é isso que eu não quero que você deixe escapar. Talvez por se sentir na base baixa. Nada adianta. Então eu quero que você pense muito sobre isso. Entendeu? Em 90 dias, essa mentoria vai mudar o seu lugar na hierarquia. Você vai entender quem você verdadeiramente é, você vai entender a sua verdadeira identidade. Esse é um dos pontos, são mais, mas esse é um dos pontos. Você vai fazer o grande salto saindo da casa na areia para a casa sobre a rocha. E isso não importa o seu passado. Talvez você tenha sido abusado ao longo da vida. Talvez você tenha sofrido bullying em casa ou na escola. Talvez você tenha caído em muitas armadilhas, talvez você tenha sido traído pelos amigos, pelo seu namorado, pela sua esposa, pelo seu marido. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não é mais adequado agora, necessariamente. Não fica agarrado nisso. As circunstâncias mudam, então você também pode mudar. E se você não souber a sua importância real, se você não construir a sua casa sobre a rocha, se você continuar se arrastando por aí com a postura de uma lagarta derrotada, as pessoas também vão lhe atribuir um status baixo. A calculadora vai lhe atribuir um número baixo de dominância. Seu cérebro não vai produzir tanta serotonina. Isso lhe fará menos feliz, mais ansioso, mais triste, com mais chance de fugir quando você deveria enfrentar uma situação. E isso vai diminuir a sua chance de você viver em uma boa área, ter acesso aos melhores recursos. Isso vai diminuir a sua chance de ter um relacionamento saudável, um relacionamento desejável.
Isso vai reduzir a sua chance, ou aumentar a sua chance de abusar do álcool, das dispersões do mundo, talvez de drogas como maconha, heroína ou pornografia. Suas chances de sofrer com alguma doença aumentam também. Existem esses ciclos de feedback entre como você se sente, como os outros te tratam, como você se sente, e isso vai adicionando efeito após efeito. E esse efeito após efeito pode aumentar de forma improdutiva e negativa, mas também pode funcionar de modo a fazer você ir para frente. Tem os ciclos ascendentes e os ciclos descendentes. Aqueles que começam a ter, quando você começa a se perceber mais seguro, com mais clareza de direção, com mais poder, com mais sabedoria, você vai começar a ter mais. E é esse o nosso objetivo, criar um ciclo ascendente. Isso começa pelo espaço subjetivo, pessoal. Os inícios, o começo dos ciclos, tanto ascendente como descendente, eles começam dentro de você. E eles passam a se refletir na linguagem corporal. A emoção, o pensamento cria a emoção se expressa no corpo e ela pode ser amplificada ou enfraquecida pela maneira como os outros vão te ver. E isso tudo depende da maneira como você se vê. Se a postura for ruim, você se encolhe, com as costas tortas, curvadas, os ombros caídos, o peito para dentro, a cabeça para baixo, parecendo pequeno, derrotado e incapaz. Você cada vez mais vai se sentir pequeno, derrotado e incapaz. Até porque as pessoas vão te ver assim. E por isso, ao te ver assim, os outros vão amplificar isso. As pessoas, como as lagostas, elas se medem pela postura. E se você se apresentar como um derrotado, porque você se sente um derrotado, as pessoas vão reagir a você como se você fosse um perdedor. Então esse é o nosso objetivo, mudar isso. Você começar a reconhecer o seu valor, tudo isso que nós vimos ao longo dessa série de aulas. E isso vai começar a se refletir em seu corpo, que vai começar a se alinhar. E os outros, aos poucos, vão lhe olhar e vão começar a lhe tratar diferente. E você vai começar a aceitar a responsabilidade da vida sempre com os olhos bem abertos. Escolher e decidir voluntariamente. Parar de se curvar e de ficar se arrastando. Você vai começar a falar clara e firmemente o que você pensa, ponto final. Vai apresentar os seus desejos, suas necessidades, como se você tivesse direito a isso. Porque você importa, você tem valor. Talvez você, depois de muito tempo, vai começar a caminhar outra vez de cabeça erguida, olhando para frente, com firmeza, porque você sabe o que você quer. E as pessoas, incluindo você, vão ver você mais competente, mais inteligente, mais capaz. Você vai deixar de ser tão confuso, ansioso, tímido, medroso. Vai prestar mais atenção às coisas à sua volta. E com tudo isso você vai aumentar as chances de que coisas boas acontecem. E quando elas acontecerem, elas vão parecer ainda melhores do que são.
E isso vai lhe deixar cada vez mais fortalecido, mais encorajado. E aí sim, aí você pode abraçar o seu eu verdadeiro, trabalhar por sua continuidade, por sua melhoria, permitir que os outros, as pessoas que você ama, encontrem força ao seu lado. E você vai permitir deixar a sua luz brilhar. Começar a viver uma vida com mais plenitude, uma vida mais feliz, uma vida mais livre. Então são essas coisas que a gente trabalha. Não é uma questão de você comprar um curso, não é uma questão de você comprar uma mentoria. É uma questão de você trabalhar em você. Eu vou ser teu guia, eu vou te provocar, eu vou mexer contigo, eu vou tentar te tirar de onde você está a qualquer custo. Agora, isso é uma escolha que você pode fazer. Eu te falei, vou falar isso agora. Ninguém pode mudar ninguém. Nem você pode mudar a si mesmo. Você só pode permitir que a mudança aconteça através de você. Uma pergunta que as pessoas me fazem muito, tá, mas essa mentoria vai ser prática? A mentoria é prática, mas não é uma prática onde eu vou condicionar você ao meu modo de pensar. A prática é libertar você do condicionamento. A prática é tornar você livre. Então eu não tenho a verdade que eu vou te entregar. Nós vamos cavar fundo até encontrar a rocha. É isso que a gente vai fazer. Então é uma transformação para dentro. Eu não vou dizer, não, você tem que acordar todo dia às 5 horas. Isso é bobagem. Eu nunca acordei às 5 horas da manhã, exceto no tempo que eu tinha que levantar às 5 horas porque tinha estudo bíblico, o missa até às 7 no seminário. Essas doutrinas assim, elas podem ser úteis e tudo bem, mas isso você faz se você quiser. O importante é você se tornar livre. O importante é você resgatar essa coisa sagrada que existe em você. Você precisa fazer isso. Não faz sentido ser diferente. E amanhã a gente começa. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, a gente tem nossa aula inaugural. Eu quero ver você lá. Eu aposto em você. Eu acredito em você, mesmo que você não acredite em si. Mesmo que você tenha dúvidas, mesmo que você tenha insegurança, eu acredito em você. Por quê? Porque eu sei que a dúvida, a incerteza, a timidez, a preguiça, todas esses rótulos são uma casca dura. Eu sou mestre em quebrar essa casca dura. São escudos que você cria porque você quer esconder a vulnerabilidade do que é falso em você, que é o falso eu. Entendeu? Então, o que acontece? A mentoria, o grande salto, é uma oportunidade única. Nós vamos começar agora, amanhã tem a aula inaugural, não vai ter conteúdo amanhã, eu só vou explicar o que vai acontecer. E na quinta-feira da semana que vem, a gente começa com módulo 1. São 4 estágios que nós vamos trabalhar, e cada estágio são 3 semanas, 3 módulos, tudo fica gravado. Não é live como aqui, é um ambiente diferente, onde a gente tem um espaço maior para trabalhar. Vamos fazer aula de pergunta e resposta, para tirar dúvida de você. Então essa é a oportunidade que eu estou te oferecendo. Né? É a oportunidade. E aí você diz, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar a sua vida de volta. Entendeu? E nós vamos trabalhar a fundo. Só para você ter uma ideia, tu sabe quem... já tem uma turma grande para essa mentoria, mas tu sabe quem são os maiores compradores da mentoria? Você quer saber quem é? São os alunos do Clube dos 5%. Pessoas que têm aula toda segunda-feira durante o ano comigo. Essas são as pessoas,
maior fatia de consumidores, de membros dessa nova mentoria são os meus alunos da vida inteira, entendeu? Por quê? Porque reconhecem o poder. Então, se você é de fora, eu estou te falando isso porque isso é uma prova, entendeu? Tá bom? Então, preste bem atenção, Eduardo diz, sorteie uma vaga. Eu entendo, se você não tem condições de comprar essa mentoria, eu entendo isso, entendeu? Não tem problema nenhum, tá? Eu não tô aí querendo que você faça loucuras, entendeu? Cada um sabe da importância que dá para as coisas, tá? Cada um sabe da importância que dá para as coisas. Então, o que que acontece? Toma a sua decisão, tudo fica gravado, tá? Se você não conseguir estar ao vivo num dia, você assiste outro dia, você vai ter 2 anos acesso a todo o conteúdo, tá? Eu não vou explicar muito agora para vocês, aí eu vou publicar um carrossel amanhã com toda a programação, dê uma olhada lá no feed se você tem dúvida, tá? Então o que que acontece? Você pega e você dá uma estudada lá no cronograma das aulas. Mas isso não tem erro. Se você está me assistindo aqui todos os dias no conteúdo gratuito, você sabe o que você pode esperar. Tá bom? Matheus Suzete, obrigado pelo selo, tá bom? Onde é que você se inscreve? Onde é que você pega mais informações? Clique no link da bio. Tá? E se você está no grupo do WhatsApp, também tá lá, tá bom? Tamo junto, um forte abraço para quem quer saber do clube. As inscrições estão fechadas, a gente só abre por temporadas e agora ela tá fechada, por quê? Porque nós estamos, acho que 80% de uma mentoria, falta 20%, não faz sentido abrir o clube agora, tá bom? Tamo junto, um forte abraço, vá lá, se inscreva. Se você tem condições, não deixe escapar, tamo junto.